Olá, meu nome é Alexandra, estudante de Direito na FACAP. Farei uma apresentação de uma atividade acadêmica que tem como disciplina Introdução ao Estudo do Direito 2, compondo o corpo docente, professor Nadielso. Neste vídeo, veremos uma abordagem do artigo que tem como tema o amor como fundamento legitimador do direito. Escolhi esse artigo por ser um tema impactante, com um conteúdo riquíssimo, trazendo para nosso currículo estudantil uma bagagem de conhecimento supervaloroso, que irá impulsionar nossa carreira profissional. O artigo tem correlação com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Pode-se dizer que esse tripé está diretamente relacionado com a inclusão do amor como fato relevante, fundamental para o direito. O artigo é de Bernardo Montalvão Varjão de Azevedo, analista previdenciário do INSS, professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Católica de Salvador e da Faculdade Baiana de Ciências, pós-graduando em Ciências Criminais pela Faculdade de Jorge Amado, e o artigo foi publicado em 9 de 2005 e elaborado em 8 de 2005 por ajus.com.br. Evolução histórica do amor. Ao analisar o referido artigo, citado acima, praticamos de alguns conceitos históricos evolutivos do amor. Foi representado na mitologia grega por Eros, buscando preencher o vazio existente. Cupido, mitologia romana. Na mitologia romana, foi representado que na figura do Cupido. Temos aqui o filósofo Platão, onde ele diz que o amor é a procura da outra metade, amor e razão. Segundo o filósofo, o amor é a ânsia de ajudar o eu próprio autêntico a realizar-se. E essa realização se produz na medida que a vontade humana tende para o bem e para o belo. O amor em Platão, ele deve ser interpretado a partir da premissa de que esse amor subjuga-se à razão. Temos uma multidão solitária. Temos aqui uma teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Norma, fato, valor. Segundo o autor, tais elementos ou fatores, norma, fato, valor, não existem separados uns dos outros, mas coexistem numa unidade concreta. Em uma análise em profundidade, nos diversos sentidos da palavra, direito veio demonstrar que eles correspondem a 3 aspectos básicos, discerníveis em todo e qualquer momento da vida jurídica. Quais são eles? Aspecto normativo, o direito como ordenamento e sua respectiva ciência. Aspecto fático, direito como fato em sua efetividade social e histórica. Aspecto axiológico, que seria o direito como valor de justiça. Descreve ainda que
onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre o quê? E necessariamente um fato subjacente, podendo ser esse fato econômico, geográfico, de ordem técnica. Um valor que confere a determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo, e finalmente uma norma ou regra que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ou ao valor. Mas ainda esses valores não só exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo conhecido como histórico-cultural, de tal modo que a vida do direito resulta da integração dinâmica e dialética dos três elementos que a integram. Isto posto, faremos o quê? Uma breve análise do esquema de uma norma ou regra jurídica de conduta segundo Reale. Veremos. Se F é, deve ser P. Se não for P, deverá ser S. Eventualmente, podemos aplicar diversas situações a tal esquema. Além disso, como não relacionar em uma situação fato, valor, o homem possessivo que agride sua esposa e tem como propriedade a sua infância, vendo seu pai agredir a sua mãe. E com isso a sua ação condicionar a uma norma sujeita à sanção, fechando assim um ciclo de fundamento lógico à teoria de Reale, a do amor como efeito legítimo do direito, caracterizando o quê? A estrutura tridimensional. A teoria reflete um fato, que é o quê? O fato típico. Vamos dizer que ocorreu um crime passional. O marido assassinou a esposa. Isso é um fato. Concordam? Diante desse fato, Miguel Reale coloca que, no fato, reflete um valor. Qual é esse valor? Ele diz que se você tem uma boa base familiar de amor, de ensino, de conduta, mesmo que venha de um meio duvidoso, você tem valores. Ele reflete que todo fato, se trouxermos para a nossa realidade, podemos pensar nos fatos que correm crimes passionais, que são aqueles crimes que dizem que são motivados pelo amor. Se olhares o passado desse criminoso, verás que tem algo dentro de seus valores, no passado, que impulsionou a agir dessa forma. E esses valores, eles podem refletir nos seus atos. Diante do fato, matar alguém tem sempre um valor. E esse valor, diante do fato, vai refletir numa norma que é o quê? A lei. Isto posto, podemos completar a noção inicial de direito, conjugada à estrutura tridimensional com a nota atributiva neste enunciado. Direito é o quê? É a realização ordenada e garantida do bem comum numa estrutura tridimensional, bilateral, atributiva ou de uma forma analítica. Direito é a ordenação heterônoma, coercível e bilateral atributiva das relações de convivência, segundo uma integração
normativa de fatos segundo valores. Diante disto, podemos perceber como a sociedade contemporânea não convive em harmonia com a ideia do amor. A dificuldade de expressão em uma sociedade globalizada e capitalista, crescimento desordenado, acabou por gerar o fenômeno da multidão solitária. Relações superficiais, rápidas, obrigatórias, com estratégias para acobertar a impessoalidade, de empobrecimento, empobrecendo a relação entre duas pessoas. Partindo desse pressuposto, a banalização dos laços familiares, onde aqui não será analisado com mais profundidade, porém não podemos deixar de citar, conforme análises freudianas, a formação do caráter na infância, muito ou quase 100%, tem a ver com o adulto que se tornará. Como exemplo, temos uma pessoa que nasce numa favela, o pai é traficante, a mãe é alcoólatra. Essa criança tem chance de ser o quê? 90% dela ou um ou outro. Se ela tem ausência de amor, ausência de carinho e de doutrina que leve ela a um futuro, a uma formação de caráter, que tem que estudar, trabalhar, provavelmente essa criança se tornará o quê? Ou um alcoólatra ou um traficante. Concordam? Essa ausência de amor fraterno que atualmente se encontra, o mundo arremessa as pessoas de forma abrupta. Um mundo vazio, onde pode contar apenas consigo mesmo. Além de outras relações, como o trabalho, gerando competições, e pelo individualismo, acaba por atenuar as relações, alienadas, rotineiras e repetitivo. Sendo assim, quase impossível extrair algum prazer ou atender algum desejo. E o professor Bernardo Azevedo, ele nos mostra, ainda em seu artigo, que a possibilidade democrática de se externar o amor nas sociedades assim ditas nos traz uma análise intersubjetiva. E, concluindo, poderá o direito solucionar o contento lides em varas de família, utilizando o amor para mediação e conciliação? Respondendo sim. Nesse sentido, aplica-se plenamente a teoria do professor Reale, quando usada para ilustrar tal relação com fato, valor e norma. Em síntese, podemos concluir que o amor, levado por desejo e no fascínio, levam até o direito à pretensão de soluções para a lide, que é o quê? Que é o conflito de interesses entre duas partes capazes de reproduzir um fato. Então, pode-se dizer que esse tripé está diretamente relacionado com a inclusão do amor como fato relevante, fundamental para o direito. Aqui eu concluo o meu trabalho. Espero que o tema tenha esclarecido, tenha sido esclarecedor
e agradeço pela atenção. Obrigada e que Deus abençoe a todos.